Ao longo de 2023, 40 crianças tiveram que deixar o Brasil e voltar aos seus países de origem depois de terem sido trazidas para cá por um dos pais, sem o consentimento do outro. Na maioria das vezes, são as mães que voltam para o Brasil com os filhos, vinda de países desenvolvidos, e muitas delas estão fugindo de situações de violência doméstica. No ano passado, por exemplo, 9 em cada 10 mulheres que fugiram com os filhos relataram ter sido vítimas de abusos, segundo a organização Revibra. É o que aconteceu com a produtora de eventos Ladiane Rosa, mais conhecida como Preta Rosa. Ela voltou da Itália com a filha para Recife, em Pernambuco, depois que o ex-companheiro tentou sequestrá-la. Eu peguei o primeiro voo retornando para o Brasil. Eu saí da Itália meio-dia do dia seguinte. Eu cheguei numa sexta-feira à noite, saí no sábado e voltei para o Brasil, né? A todo tempo rezando, pedindo a Deus, porque certamente na migração iam achar estranho que fazia menos de 24 horas que eu tinha passado na imigração com minha filha, né? E estava passando de novo no primeiro voo retornando ao Brasil, minha filha recém-nascida, minha filha tinha, na época, estava com 3 meses ainda. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu voltei para o Brasil, só que eu não tinha nenhum conhecimento sobre a Convenção de Haia. Eu vim ter conhecimento da Convenção de Haia quando eu recebi a notificação em casa de que eu estava sendo processada. Foi só quando eu tive conhecimento do que essa minha fuga, né, com medo de que acontecesse o pior para mim, para minha filha naquele momento ali, não só naquele momento, mas depois também, porque eu vi que ele estava sendo capaz de tudo, e foi aí que eu tive conhecimento da Convenção de Haia. E de lá para cá está sendo bem doloroso, né? Eu costumo dizer que a Convenção de Haia, para a gente que é mãe e que para as mulheres que passam pela mesma situação que eu, ela é só uma perpetuação da violência psicológica, porque você corre o tempo inteiro o risco de perder seu filho. Eu já precisei me despedir da minha filha 3 vezes. Ela está com que idade hoje? Ela vai fazer 5 anos, semana que vem. E você nunca sabe se você vai ter sua filha ou se ela vai ter que voltar. Exatamente. Difícil. É exatamente isso. Toda noite deitar e agradecer por ter tido mais um dia com a minha filha. A Convenção da Haia, que a Ladiane menciona, é o acordo internacional que regula a situação dessas crianças subtraídas por um dos pais. Nesses casos, a regra é o retorno dos filhos, mas há exceções, como quando há grave risco à criança. Essas exceções, porém, não incluem casos de violência doméstica. Para tentar mudar isso, advogadas e mães fizeram um abaixo-assinado que teve 37 mil assinaturas. Esse documento foi apresentado ao governo brasileiro com o pedido de que o Brasil se manifestasse pela revisão da Convenção da Haia, numa reunião que está acontecendo na Holanda até esta terça-feira, dia 17. O governo, porém, não se comprometeu. Então, essa petição ela foi entregue ao governo justamente com o objetivo de tentar mobilizar algum tipo de reação para a reunião que vai acontecer na Conferência da Haia agora, na semana que vem, que começa no dia 10, que se chama Comissão Especial. Essa petição ela veio de um esforço, na realidade, de quem já passou por essa situação, de ter compartilhado a sua própria história e de tentar sensibilizar a população com relação a essa questão. Porque a convenção foi criada 43 anos atrás, numa época que a gente não tinha Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, numa época que a gente não tinha ainda uma legislação sobre violência doméstica, ou legislações sobre violência doméstica. Então, existem pressupostos que faltavam na época que essa convenção foi criada. E por conta disso, à medida que o tempo foi passando, ela deixou de ser aplicável para as situações para as quais ela está sendo utilizada. Então, é necessário, de fato, que haja uma atualização, nem que seja no sentido de estender a interpretação desse texto,
porque os problemas que ela visava, que ela pretendia solucionar na década de 80 não são mais os problemas que a gente vê hoje. Mudar o texto da Constituição é muito difícil, pois é preciso consenso entre os 91 países membros. Uma saída é aprovar um projeto de lei dentro do Brasil. Uma proposta sobre isso já foi aprovada pela Câmara no fim de 2022 e agora está no Senado. O texto foi apresentado pela atual vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e está agora sob relatoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão.